Bom dia. Dia 26 de fevereiro de 2022. Voltamos com os nossos estudos. Continuamos aqui e estamos na página 90 do livro Convite à Felicidade, Masaharu Taniguchi. Líder espiritual, criador, fundador da Seisho-no-ie. Ontem nós tivemos nossa aula do grupo Consciência Infinita, que foi realizado às 21h30. Hoje teremos nossa live aqui a partir das 21 horas aqui no YouTube. Ok? Bom, nesse período que nós estamos em tensão, que todos estão em tensão, o que devemos fazer seguindo os ensinamentos espirituais de Masaharu Taniguchi e Joel Goldsmith? Todos os que estão fazendo suas contemplações e que são os praticantes devem levar para o silêncio e para o secreto e ter a certeza de que tudo está em seu devido lugar. A questão de que tudo está no seu devido lugar é que o sistema ele se autorregula. Como nós estamos sempre falando aqui, que o sistema ele é autorregulador. Então, quando nós intencionamos a harmonia, o bem-estar, mesmo com guerras, com conflitos no mundo externo, nós estamos em fase, em frequência com todo em nós, com o Espírito, que é o invisível e o infinito. Ele por si só, ele é harmonia, paz, alegria, amor incondicional e harmonia. Sendo assim, não há conflito em Deus. Então a guerra em Deus não existe. Porque Deus está em campo. Por trás de toda a cena humana, por trás de todo o sofrimento, por trás de toda a miséria, toda a falta, escassez, tudo que nós experienciamos do mundo aparente, do mundo virtual, existe o sistema que é harmônico, amoroso e de extrema paz e plenitude. Mas precisamos nos conectar, ou precisamos voltar para casa, precisamos estar em fase de frequência e amplitude de onda com o verdadeiro sistema, a verdadeira vida, que é a vida em Deus. É assim que está nos escritos do Caminho Infinito, e é assim que o Masaharu Taniguchi nos ensina aqui. Perdoe a pessoa que o irrita. Isso aqui é a questão, gente. Esse subtítulo aqui na página 90. Quando nós ficamos irritados com algo externo, partindo de alguém, de alguma circunstância, de alguma coisa, quando nós nos afetamos e ficamos irritados com aquilo, isto é sombra. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, perdoe a pessoa que o irrita. Isso é sombra nossa. Tudo aquilo que nos tira do nosso centro de paz e harmonia é sombra nossa. Então vamos continuar aqui a leitura. Se dentro de seu coração existe algo que o deixe irritado, não ponha a culpa aos demais. Foi o que nós acabamos de falar aqui. Odiando ou tendo rancor por eles. Enquanto você tiver ódio ou rancor de outrem, continuará com um sentimento desagradável. Depois de perdoarmos, sendo que tudo parte de nós e volta a nós, devemos amar o próximo. Ao conseguir amar a pessoa mais difícil de ser amada, será provado se isso é um mero gostar ou verdadeiro amor. Porque a questão é o seguinte, mesmo aquela pessoa que é dificílimo ter algum relacionamento com esta pessoa, e esta pessoa, ela, pelo estado de inconsciência que ela tem, mas a essência desta pessoa é o Cristo. Então, o que nós devemos fazer? Levantar o Cristo nesta pessoa. Sabemos que a convivência
a convivência individual de cada um, dentro das questões familiares, emocionais, que quando a gente tem um laço emocional muito grande ligado dentro da família, é difícil. Mas a partir do momento que a gente solta o tentar mudar, o tentar mudar a cena humana, que a gente solta a própria pessoa, que a gente sabe, entende que essa pessoa estão em níveis de consciências diferentes, a gente acaba permitindo que o sentimento de compaixão venha à nossa consciência e a gente começa a emanar esse sentimento de compaixão com essas próprias pessoas. Então é isso, e a gente vai conscientizando estas sombras que a gente tem, esses desconhecimentos que a gente tem, porque todos nós somos uma coisa só. Então, somos nós, é entendermos o si mesmo. Quando nós entendemos a nós mesmos, nós entendemos o próximo. Então, amar o próximo como a si mesmo. É entender o si mesmo primeiro para depois amar o próximo. Agradeça a todas as coisas do céu e da terra. Frei Lourenço disse: sinto o amor de Deus ao assar uma panqueca na frigideira. Para que eu sinta o amor de Deus, basta apanhar uma palha de arroz caída no chão. Quando for sentar-se sobre um toco, reverencie ao toco e sente-se. Quando for arrancar um rabanete, agradeça a ele e o arranque-o. Esse era o sentimento do fundador da seita Concocoyo. Conseguir agradecer a um fio de palha de arroz e a um rabanete, sentindo nisso o amor de Deus. É um estado espiritual religioso, mas vir à religião porque se ganha dinheiro. É um estado de espírito de um especulador. Dizem que o Bozo Ayacuyo foi atrás de uma folha de rabanete que era levada pela água e a comeu. Se acha a vida monótona e insignificante, é porque falta-lhe o amor. Se ama e faz tudo por amor, a alegria fluirá naturalmente e não sentirá monotonia nem insignificância. Se sente que o trabalho é fastidioso, é porque o faz por motivo financeiro, como se estivesse vendendo em parcelas a sua força operária. Deus, realizarei através desse trabalho o seu amor. Obrigado. Se assim trabalhasse com gratidão, o trabalho nunca seria um peso aborrecido. Do egoísmo não nasce a verdadeira alegria. Somente onde realiza o amor de Deus nasce a verdadeira alegria. Vamos lá. Então, neste pequeno texto aqui, Masaharu Taniguchi traz a satisfação e o agradecimento perante todas as coisas. Um copo de água, por exemplo, já foi feito esse experimento. Masaru Emoto, um importante pesquisador sobre a água, ele fez esse teste, ele bateu fotos de várias palavras e congelou estas águas. Estas águas com palavras positivas, estas águas se manifestavam com cristais lindos e maravilhosos. E as outras águas com palavras negativas, de ódio, de rancor, de inveja, de injúria, estas águas se manifestavam como águas sem vida, como formas terríveis, formas acabadas, formas podres, umas formas horríveis. Então tá aí, gente, a água é o elixir da vida. Quando nós tomamos água num estado de ódio, de rancor e inveja, nós estamos ingerindo uma coisa da mesma frequência que nós estamos emanando. Vocês viram por que é muito importante nós reverenciarmos até um fio de cabelo que cai no chão? Não desta forma que Masaharu Taniguchi trouxe, mas da forma que a gente está explicando aqui, porque a forma com que ele falou bate justamente nisso. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, trabalhamos em algum trabalho que não é da nossa profissão,
e nós estamos odiando o trabalho, nós estamos apenas para ganhar o dinheiro porque nós não somos felizes no trabalho. Esse trabalho rende para nós? Não, só nos traz mais desarmonia. Acabamos ficando doentes, acabamos somatizando muitas coisas e o pior de tudo, colocando nas sombras, reprimindo a questão. Então precisamos agradecer. Por mais que seja o que nós não queremos no momento, precisamos agradecer. Porque agradecendo, vamos emanando energias positivas, frequências positivas. É o tom da música divina, é o tom de Deus, que quando estamos em harmonia com o tom de Deus, as coisas boas começam a aparecer em nossas vidas. Quando estamos em desarmonia, o instrumento está desafinado, estamos afastados. E aí vem acontecendo várias coisas, como ódio, desemprego, essas coisas todas que a gente está acostumado a lidar todos os dias no cotidiano. Então a gente vai conscientizando isso, a gente vai harmonizando, a gente vai meditando. A gente pega um versículo da Bíblia, gente. Pega um versículo da Bíblia. Hoje, falei isso hoje na academia. Hoje não, ontem, desculpem, ontem. Se a pessoa pegar Mateus 5, versículo 6, ver o que tem ali, ler esse versículo, meditar sobre esse versículo, cogitar sobre este versículo, fechar os olhos, fazer 3 respirações profundas e vai relaxando o corpo suavemente e vai meditando aquele versículo. O que aquele versículo quer dizer? O que isso significa? Vai meditando, vai cogitando, fecha os olhos, se concentre. Você vai começar a vislumbrar coisas maravilhosas em sua vida. Apenas fazendo isso. Isso é um estado de entrega, estado de cogitação, de entrega. A harmonia que já está, a harmonia que já é espiritualmente. Então, façamos isso. Agradecemos mesmo naqueles momentos ruins, de catarses, de coisas que eu estou estudando e a coisa não vai, a coisa não engrena. Eu continuo manifestando coisas negativas. Ué, o que você está pensando? O que tem na sua consciência agora? Agradeça, volte para dentro de si, se auto-questione, faça uma autoavaliação de si mesmo, escreva tudo aquilo que você acredita num papel, as 10 coisas mais importantes na sua vida no momento que você quer, e ali você vai ver que as coisas mais importantes que você escreveu, aquilo que você quer, se ele está realmente nos primeiros lugares da lista. Então isso é um desenvolvimento, isso é cogitações, isso são práticas que a gente pode fazer na nossa vida diária, para que a gente possa avaliar o nosso momento, se isso é o que a gente realmente quer. Olha, gente, muitas vezes eu me pegava pensando se realmente era este trabalho que eu vim realizar aqui neste plano. Por muitas vezes pensar que não teria sucesso na minha profissão, que não teria sucesso na questão do que eu sempre quis ser, que era um atleta. E as coisas foram se encaminhando justamente para chegar até este conhecimento e chegar a realizar este trabalho aqui. Não há outra explicação para tudo o que aconteceu na minha vida até hoje para que eu me entregasse de corpo e alma à missão de Jesus Cristo. E a missão de Jesus Cristo ainda não terminou. A missão de Jesus Cristo passa por mim e passa por você que está assistindo este vídeo. Passa por você que vai compartilhar este vídeo com alguém que precise, com alguém que está num momento difícil em sua vida, com alguém que desacredita em si mesmo, que possa olhar esse vídeo e dizer, não, dentro de mim habita uma força espiritual infinita. Eu preciso confiar, eu preciso voltar para dentro. É preciso mudar o meu modo de pensar em relação àquilo que eu estou projetando, meu holofote precisa ser mudado. As imagens que eu tenho na mente precisam ser mudadas, porque são imagens, são ideias. E essas ideias são arquetípicas, são os arquétipos. Então, precisamos trabalhar com a luz, que é a consciência, a verdadeira consciência, porque só existe uma única consciência, que é a consciência de Deus. Vamos seguindo aqui. Ó. Quem ama a Deus, ama também o semelhante. Viram? Que é uma coisa ligada à outra. Quando nós nos conectamos com a consciência infinita, que é a consciência de Deus,
E quando nós nos aproximamos mais e vamos chegando mais perto e vamos soltando as questões internas que a gente tem, trauma, preconceitos, tabus, inveja, raiva, tudo isso que a gente vai passando e vai soltando, a gente vai chegando mais perto e mais perto e mais perto com a consciência superior. Até conseguir a verdadeira fé religiosa, não terá uma tranquilidade espiritual completa. Até abordar, de fato, os semelhantes, não conseguirá a verdadeira tranquilidade espiritual. Se apesar de orarmos fervorosamente e praticarmos as meditações contemplativas, não conseguimos satisfazer nosso desejo, é porque estamos odiando alguém e não o perdoamos. Amar Deus não é outra coisa senão amar a divindade do próprio íntimo. Para amar a divindade do nosso íntimo, devemos, ao mesmo tempo, amar a divindade alojada no próximo. Isso porque Deus é o todo de tudo, e em todas as coisas está o Espírito de Deus. Dizer que ama a Deus sem amar os vizinhos não passa de uma mentira. Está aqui. E isso o que significa, gente? Já vou dizer uma outra coisa aqui para vocês. Para colapsar a função de onda, que todo mundo, esse termo da mecânica quântica que todo mundo traz, não, vamos colapsar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos cocriar uma vida diferente. É preciso entrar na conscientização disso aqui. Que para a gente cocriar com o todo, para a gente ser um cocriador consciente, precisamos deixar o todo, ou seja, o espírito, a divindade, se expressar através de nós. Para que isso aconteça, nós precisamos nos limpar dos nossos sentimentos, das nossas crenças e percepções que a gente tem do mundo externo. Tá ok? Então, vocês viram que é um trabalho profundo que a gente precisa fazer. É um trabalho de rejuvenescimento de energia, limpeza da energia, porque a meditação ela vai limpando a energia, a gente vai conscientizando, a gente vai meditando, a gente vai soltando. E isso é um trabalho energético que a gente vai fazendo, é uma troca. Vamos limpando cada chakra do nosso corpo, são 7 chakras e são 7 corpos também. Tá? Então nós vamos trazendo essa energia pura para cada centro de energia do nosso corpo, que são chakras. Louve o seu corpo, ou seja, contemple o seu próprio corpo. Se você ama o seu corpo e deseja que seja saudável, você não deve queixar-se, deve agradecer o seu corpo. Deve agradecer ao corpo, louvar a sua beleza e abençoar a sua saúde. Talvez alguém pense, como vou louvar um corpo assim, insalubre? Mas em seu corpo há sempre alguma parte que está saudável. Mesmo que sofra dos pulmões, dos olhos, mesmo que sofra dos pulmões, seus olhos devem enxergar bem, os ouvidos escutar bem, e os membros são perfeitos. E então, por que não louva, abençoa e agradece a esses olhos, ouvidos e membros? Quando realmente agradecer as dádivas de Deus, os pulmões também serão curados. Porque, gente, há um campo eletromagnético aqui. E quando falamos de doença, quando falamos de todas essas coisas que a gente está repetindo apenas, vocês notam que as coisas são basicamente repetidas, sempre com novas intuições, com novas elaborações, para que todos consigam entender as explanações que a gente traz de cada estudo aqui. Mas a coisa, desde 2.500 anos atrás, ou 3.400 anos atrás, através de Akhenaton, já era falado isso aqui. Porém, as pessoas não conscientizaram isso. E se não conscientizaram isso, viraram sombras psicológicas. Então, a doença é a manifestação de uma sombra terrível que está alojada na consciência de todos vós, de todos nós. Por quê? Porque isso é reprimido sempre. Temos medo da doença, temos medo da morte,
temos medo de perda de algum ente querido. Por quê? Porque desconhecemos. São sombras psicológicas, uma sombra terrível, que é o medo da morte. Isso tudo veio de uma historinha. Adão e Eva. Então precisamos voltar lá na Bíblia. E quando a gente volta na Bíblia, que a gente lê o primeiro versículo, que Deus fez ao homem a sua imagem e semelhança, nós temos que entender isso. Como que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, se hoje nós estamos presenciando guerras, mortes, enchentes, tragédias, todas as coisas negativas neste mundo? Mas como que pode uma coisa dessa? Deus fazer o homem à sua imagem e semelhança e existir estas coisas todas dentro deste planeta Terra, que é a imagem e semelhança também de Deus, porque tudo está dentro de Deus. Nós vivemos dentro de Deus. Somos realmente o que nós somos? Vocês já pararam para pensar o que somos nós? Somos centelhas divinas. Nós somos a imagem e semelhança, como está dito lá no primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis, primeiro Gênesis 1. Criarei ao homem, a vós farei ao homem a minha imagem e a vossa semelhança, para que reinem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Tá aí, gente. Então não é preciso relembrar o que está lá, é pegarem e lerem. E agora, nós temos que conscientizar uma coisa. Como que isso é verdade? Como pode uma coisa dessa se nós estamos colapsando isso que nós estamos vendo aqui? A realidade é essa. Essa realidade que está sendo vinda do mundo exterior, que é uma realidade totalmente falsa, totalmente negativa, totalmente ao contrário daquilo que nós aprendemos lá. Então devemos pensar nisso. Por quê? Porque o que nós estamos recebendo em nossas educações, nas faculdades? O que está sendo falado? O que está sendo implantado? O mapa não é o território, mas o mapa que recebemos, o mapa do mundo humano, esse sim prevalece até hoje. O que nós precisamos mudar é o mapa. Por quê? Porque devemos habitar o verdadeiro território. E o que é o verdadeiro território? Lembra um vídeo passado? O verdadeiro território é paz, é amor, é a união de todos, é cooperação, não competição. Não tomar posse das coisas do outro. Não invadir o território do outro, lançar bombas, matar pessoas e tudo mais. Porque nós não precisamos fazer isso, criar danos em nós mesmos para ocupar um lugar que não é nosso. Toda a nossa vida é Deus, meus irmãos. Nós estamos aqui para evoluirmos em consciência. Nós estamos aqui para pararmos por um minuto e meditar sobre tudo o que está acontecendo no mundo hoje. As coisas que estão ficando cada vez mais difíceis. Por quê? Porque nós mesmos criamos estas coisas. E precisamos mudar os nossos respectivos pensamentos em relação ao próximo, como lemos aqui, aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos, aos conflitos internos de nós mesmos, porque quando nós nos concentrarmos em mudar a nós mesmos, nós mudaremos o mundo. Por quê? Porque o mundo é manifestado através das nossas crenças interiores. E como nós mudamos o nosso interior, nós mudamos a questão exterior. Certo, meus irmãos? Então, ficamos por aqui com mais esse estudo, mais esta aula aqui, e sempre vai ficar um teminha de casa para todos poderem fazer, porque é se sentar por 2, 3 minutos, ou sentar por pelo menos 30 segundos, para pensar o seguinte: quem realmente eu sou? Façam 3 respirações profundas, respirem profundamente, soltem o ar, fechem os olhos e comecem a perguntar: quem realmente eu sou? Quem eu sou de fato? Muito obrigado.